Bom dia, meus queridos alunos do 8º ano. Bem-vindo à nossa aula de Geometria e Desenho Geométrico. Hoje nós vamos relembrar o conteúdo de simetria, tá? Nós vamos dar uma relembradinha nesse conteúdo para vocês ficarem bem afiados para poder realizar as avaliações do primeiro bimestre e do segundo, tá ok? Então vamos lá. Continuando aí, que esse vem a ser uma simetria. Uma simetria, gente, ela é definida com tudo aquilo que pode ser dividido em partes. E essas partes, quando ela é dividida, né, através de um eixo simétrico, essas partes elas devem se coincidir, né? Elas devem ser o quê? Iguais, tá? Exatamente iguais em ambas as suas partes, tá? Perfeitamente quando sobrepostas. Que vem a ser sobrepostas. Sobrepostas é quando nós temos uma parte e essa outra parte, ela ficando por cima, né? Ela se sobrepondo, todos os seus pontos irão se coincidir, né? Então a imagem deve ser a mesma quando sobreposta. A simetria na matemática, por exemplo, ela consiste na regra de disposição de duas figuras idênticas que se correspondem ponto a ponto. Então, quando elas sobrepostas, né, quando elas são dobradas, elas devem se corresponder ponto a ponto. Então, através de um eixo simétrico, né, dividindo essa imagem, né, esse desenho em duas partes, essas duas partes elas devem se coincidir perfeitamente, tá ok, gente? Devem ser iguais, tá? Os dois lados, ambos os lados devem ser iguais. Então, onde podemos encontrar a simetria? A simetria ela está presente aonde? Na natureza, em nossa volta através dos objetos, né? Nas formas geométricas que nós encontramos no nosso dia a dia, tá? Então, nós temos 3 exemplos aqui, olha, que podemos destacar. Esse inseto, por exemplo, nós temos aqui nessa linha pontilhada um eixo de simetria, onde esse eixo de simetria está dividindo o inseto em duas partes completamente iguais. Essas duas partes estão se coincidindo ponto a ponto. Nós temos aqui a imagem de uma folha, né, que podemos encontrar aí na natureza. Ao traçar aqui um eixo de simetria, significa que as duas imagens aqui, elas são perfeitamente iguaizinhas, né? Ambas as suas partes são exatamente iguais e quando sobrepostas irão se coincidir. Nós temos aqui um outro exemplo, né, de uma figura geométrica, onde suas duas partes aqui, olha, todas elas se correspondem, né? Ambas as suas partes são completamente iguais. Temos mais exemplos aí, né, desse inseto, dessa borboleta. Ao traçar um eixo geométrico, nós temos também uma imagem simétrica, né? Ambas as partes, olha, das asas da borboleta, tá? A sua estrutura aqui, olha, irá o quê? Irá se coincidir, tá bom, gente? Aí, ambas as suas partes, né, elas são exatamente iguais, tá ok, gente? Sem nada de diferente, olha, totalmente igual, se você for analisar perfeitamente, tá? Nós temos aqui nessa outra imagem, né, nessa figura, tá? Nessa imagem aqui, ela é uma imagem simétrica, vou possuir, ao dividir através de um eixo de simetria, vocês observem que todas as suas partes, essas duas partes irão se coincidir e se corresponder ponto a ponto quando sobrepostas, tá ok, gente? Pode analisar aí, você vê toda uma perfeição simétrica, tá? Na imagem, tá ok, gente? Vamos aí ver mais exemplos. Nós temos exemplos aqui de uma joaninha, por exemplo, olha, as suas duas partes aqui, elas são completamente iguais, vocês podem ver, olha, os pontinhos aqui no casco da joaninha, olha, eles estão se correspondendo ponto a ponto quando se sobreposta, né? Se você virar esse lado aqui sobre o outro, todos os pontos irão se coincidir. Na foto aqui, nós temos na foto aqui dessa coruja, né? Na face dessa coruja, onde ambas as partes aqui de sua face são exatamente iguais. No corpo humano também, se você for analisar bem, as duas partes aqui, olha, do corpo humano irá se coincidir ponto a ponto, né? Todo o formato, toda essa beleza irá se coincidir. Então, no corpo humano ele também é uma figura simétrica, tá bom? Podemos obter uma simetria também nesse girassol aqui, tá? Nós também temos uma simetria, tá? Nós temos uma simetria de giro aí que nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui na face de um animal também, olha, uma simetria perfeita que nós temos aí, olha,
Veja bem, todos os seus lados se correspondem. Nessas folhagens também há uma simetria, olha, onde ambas as partes aqui, ó, ela vai se coincidir, são exatamente iguais, tá? Então, nós temos esses exemplos aí. Agora, assimetria. Assimetria é quando os lados não possuem um eixo central, tá? Quando não existe simetria na imagem, portanto, um lado não é igual ao outro, tá? Nós temos exemplos aqui, olha, de imagem assimétrica, onde esse lado aqui, ele não irá se corresponder com esse lado. Tá vendo aqui, olha, uma diferença muito grande? Aqui também é uma diferença muito grande, olha. Então, os lados se traçaram aqui, se você for dividir aqui essas imagens, vocês vão perceber que os lados não irão se corresponder, não irão se coincidir, né? Vai haver uma diferença aí muito grande, tá? Então, nós temos aí a assimetria quando acontece isso. Um padrão simétrico. O que vem a ser um padrão simétrico? Nós temos várias imagens simétricas juntas ao mesmo tempo. Olha que beleza, nós temos um padrão simétrico, pode ser encontrado na arte, em vasos de planta, em copos, né? Em objetos artesanais, podemos encontrar aí, olha, todo um padrão simétrico, tá? Uma beleza de simetria, uma perfeição de simetria, olha, onde eu tenho aqui, olha, né? Várias simetrias, olha. Nós temos vários desenhos aqui, tá? Então, nós temos aí, podemos obter o quê? Um padrão simétrico, um padrão de simetria, tá? Tipos de simetria, simetria axial ou reflexiva. Numa simetria axial ou reflexiva, gente, é quando o eixo de simetria, ele corta a imagem. Quando nós temos o eixo de simetria aqui, vai cortar a imagem, dividir essa imagem em duas partes, e essas duas partes, ela tem que se coincidir, tá? Elas têm que ser iguaizinha. Então aí nós temos uma flexão, uma reflexão. Uma imagem está se refletindo na outra imagem, tá? Simetria de rotação. Simetria de rotação é quando a imagem ela gira em torno de um ponto, né? E não irá mudar a sua forma, ela só está girando em torno de um ponto, não havendo mudança no seu formato, tá? Todos os seus pontos, toda a sua forma, olha, veja bem, a simetria ela está girando em torno de um único ponto, está havendo aí um giro, nós chamamos de simetria rotacional ou de rotação, tá? Simetria de rotação, outros exemplos aqui, né, de simetria de rotação. Esses exemplos de simetria de rotação nós temos aqui, olha, né, um girassol aqui, é quando ele está vendo um giro, né, a sua forma está girando em torno de um ponto, de um único ponto aqui, tá? Então, temos aí uma simetria de rotação, nessa outra imagem aqui, olha, girando aqui, olha, todo esse lado aqui, não vai haver uma diferença, né? Só tá vendo um giro com a sua forma, com o seu formato aqui girando, né? Esses peixinhos aqui, olha, nesse formato aqui, ele só tá girando e não tá mudando a sua forma, ele vai ficar sempre da mesma forma. Então, nós temos aí uma simetria de rotação. Simetria de translação é quando a imagem, gente, ela se desloca de uma certa origem. Pode ser horizontalmente ou verticalmente, né? Observem aqui, olha, tá havendo um deslocamento a uma certa distância. Então, quando nós temos um deslocamento de uma imagem a uma certa distância, nós temos o quê? Uma simetria de translação, tá havendo uma translação. E essa translação, ela pode ser na vertical, como pode ser na horizontal. É quando uma imagem ela se desloca daqui, passa para uma certa distância e dali vai passando para uma outra certa distância, né? Havendo aí uma translação dessas imagens, tá ok? Alguns tipos de simetria de translação, nós temos aqui outros exemplos, olha, veja bem, tá vendo, olha, um deslocamento da imagem, né? Com sempre na mesma distância aqui, tá? Nós temos aqui, olha, esse deslocamento aí, né? Essa simetria de translação aqui, olha, inclinada, tá? Sempre com o mesmo objetivo aqui, né? De translação, veja bem, numa mesma distância sempre. Nós temos também aqui, olha, um deslocamento, vejam bem aqui, olha, estão se deslocando as imagens, aqui ela tá havendo uma translação, nesse caso aqui, vertical, aqui está havendo uma translação horizontal, tá ok? Exemplos aí de translação. Então, resumindo tudo,
né, os princípios da simetria, uma translação, quando uma imagem se desloca, né, da origem aqui a uma certa distância, quando há uma rotação, quando essa imagem ela gira em torno de um ponto, tá? Não mudando o seu formato, sempre com o mesmo formato, não mudando aí a simetria, só tá girando em torno de um ponto. A reflexão é quando ao dividir essa imagem, uma imagem vai se refletir na outra, nós temos a reflexão ou a axial, aqui nós temos ao mesmo tempo uma reflexão com uma translação, tá vendo uma reflexão aqui, olha, essas duas imagens e ao mesmo tempo pode haver um deslocamento. Então, quando há um deslocamento a uma certa distância, nós temos a translação, e quando há uma divisão aqui, elas se refletem, né, perfeitamente, nós temos uma reflexão ou uma simetria axial, tá? Então, pessoal, foi tudo, aqui foi tudo bem resumido, né? O conteúdo aí que nós já vimos, tá? Tudo para preparar vocês para as avaliações. Espero que vocês também tenham entendido. Nós vamos agora realizar os exercícios complementares, tá ok? Em aula, eu estarei lá para poder ajudá-los no que for preciso. Se necessário, eu irei explicar novamente, porque vocês não podem sair daqui com dúvidas, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.